o governo português anunciou, nesta semana, uma mudança significativa que pode afetar diretamente milhares de brasileiros e outros cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, que residem ou pretendem residir em Portugal, menos de 4 meses após o primeiro-ministro Luís Montenegro ter elogiado a contribuição dos imigrantes brasileiros no país. O executivo português divulgou que pretende restringir o acesso ao título de residência para cidadãos da CPLP que entrem em Portugal na condição de turistas. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Antônio Leitão Amaro, durante o debate do programa de governo. De acordo com ele, essa medida integra um pacote de 10 propostas que o governo pretende implementar no próximo período. Entre suas declarações, destacou a necessidade de conter os fluxos migratórios e afirmou que o reagrupamento familiar e os pedidos de residência da CPLP em território nacional devem estar condicionados à capacidade de integração do país. Essa proposta, no entanto, representa uma clara contradição à legislação aprovada em fevereiro deste ano pela Assembleia da República e sancionada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A norma em vigor permite que cidadãos da CPLP entrem em Portugal como turistas e, já em solo português, solicitem a residência legal. A medida beneficia principalmente brasileiros e timorenses, que estão isentos da exigência de visto de turismo para entrada em Portugal, ao contrário dos cidadãos africanos lusófonos, que ainda precisam dessa autorização. /residência para turista da CPLP. Por Jair Ratner, Sérgio Nascimento e Elizabeth Antunes. Menos de 4 meses depois de o primeiro-ministro Luís Montenegro ter agradecido a presença de imigrantes brasileiros em Portugal, o governo português vai dificultar a obtenção do título de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, que entrarem em Portugal como turistas. A mudança foi anunciada pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Antônio Leitão Amaro, no debate do programa de governo. Na terça-feira, 17/6, Leitão Amaro mencionou a mudança em meio a 10 propostas que o Executivo pretende realizar no próximo período. Queremos limitar os fluxos migratórios. O reagrupamento familiar e os pedidos CPLP em território nacional devem ser contidos à capacidade de integração do país, enunciou. A mudança deverá alterar a legislação aprovada no Parlamento português e promulgada pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 11 de fevereiro, que permite a todos os cidadãos de países de língua portuguesa entrarem em Portugal como turistas e depois solicitarem o título de residência. A proposta favorece mais os brasileiros e timorenses, que não precisam apresentar visto de turismo na chegada, o que é exigido dos cidadãos de países africanos de língua portuguesa. Até hoje, o governo... Apesar da lei ter sido aprovada, ela jamais foi regulamentada pelo governo, o que compromete sua aplicação. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo não executa a norma, sob a justificativa da ausência de regulamentação formal. Como consequência, milhares de processos judiciais tramitam nos tribunais administrativos com o objetivo de forçar a AIMA a cumprir a legislação aprovada democraticamente. O contraste entre discurso político e prática institucional ficou ainda mais evidente após a Cimeira Luso-Brasileira, realizada em Brasília em fevereiro. O primeiro-ministro português declarou publicamente seu apreço pelos brasileiros que vivem em Portugal, afirmando que são a maior e mais bem integrada comunidade imigrante do país. Luís Montenegro chegou, inclusive, a convidar professores brasileiros para atuarem no ensino primário em Portugal, reforçando uma retórica de valorização e abertura. Entretanto, agora, o mesmo governo sinaliza uma possível reversão dessa política, gerando perplexidade entre a comunidade imigrante e especialistas. Quando questionado pelo jornal Público Brasil, o governo português afirmou que não comentaria o conteúdo de uma notícia de jornal. Já o Ministério das Relações Exteriores brasileiro adotou uma postura de cautela e declarou que, diante de uma medida concreta, avaliará a resposta a ser adotada.
O embaixador brasileiro junto à CPLP, Juliano Feres, destacou que o Brasil, em 2024, alterou sua legislação para permitir que cidadãos da CPLP entrem no país como turistas e solicitem residência diretamente junto à Polícia Federal, sem burocracia adicional. A proposta portuguesa foi duramente criticada por advogados e representantes da sociedade civil. A advogada Catarina Zuccaro declarou que o governo age na calada da noite e que a proposta é inconstitucional, pois cria uma nova categoria de imigrantes da CPLP e viola acordos multilaterais. Segundo ela, essa mudança atrai a confiança dos cidadãos estrangeiros e dos países parceiros da comunidade lusófona. Ela alerta que não se pode restringir um direito garantido pela isenção de visto ou alterar acordos diplomáticos de forma unilateral. A advogada de imigração, Tatiana Kazan Ferreira Yanakopoulos, também criticou a forma como as leis são tratadas em Portugal. Segundo ela, é comum que o país aprove normas sem regulamentar sua aplicação, criando uma situação em que o imigrante possui um direito na teoria, mas não consegue exercê-lo na prática. Para Kazan, a falta de regulamentação em até 60 dias deveria ser motivo de cobrança legal e institucional. Ela considera a proposta um atentado contra os direitos humanos, pois revogar um artigo de lei que protege imigrantes fere tanto a Constituição Portuguesa quanto a Carta de Direitos da União Europeia. Até hoje, o governo não regulamentou a lei, o que faz com que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, não a esteja a cumprir. A única forma de fazer com que a lei seja obedecida é entrando com processo em tribunal para obrigar a agência a seguir o que foi decidido pela Assembleia da República. Como consequência, há milhares de processos nos tribunais administrativos para fazer com que a AIMA siga o que está na legislação. Nesta quinta-feira, o Jornal Expresso publicou uma notícia a respeito da proposta, afirmando que a medida teria sido discutida com o presidente brasileiro durante a cúpula bilateral de 19 de fevereiro, durante a Cimeira Luso-Brasileira, realizada em Brasília. Nesse dia, no final da reunião com Lula, Montenegro agradeceu pela presença dos brasileiros em Portugal. Como primeiro-ministro de Portugal, quero assegurar aos brasileiros, ao presidente da República, aos membros do governo do Brasil, que nós, em Portugal, temos uma relação de perfeita articulação com os brasileiros que escolheram viver em Portugal. São, efetivamente, a maior comunidade de imigrantes que temos no nosso país, e por isso mesmo, aquela que está mais bem integrada, porque senão não era tão grande, afirmou. O primeiro-ministro chegou a convidar professores brasileiros do ensino fundamental para irem para Portugal. Nós temos todo interesse em recrutar professores brasileiros, nomeadamente, para o ensino primário, ou do primeiro ciclo, como hoje se designa. Nós temos toda a abertura para os professores brasileiros, disse em Brasília. Questionado pelo Público Brasil a respeito da proposta de mudar a lei, o governo português afirmou que não ia comentar uma notícia de jornal. Já a postura do Ministério das Relações Exteriores brasileiros é de esperar para ver. Sobre se haveria alguma reciprocidade por parte do Brasil, a resposta foi: diante de uma medida concreta, avaliaremos a resposta que daremos. O embaixador do Brasil junto à CPLP, Juliano Feres, conta que o acordo de mobilidade do organismo, origem da legislação aprovada em fevereiro por Portugal, tem avançado. O Brasil mudou sua legislação em 2024. Hoje, um cidadão da CPLP pode entrar como turista e ir à Polícia Federal para obter autorização de residência, relata. Representantes de associações de imigrantes também reagiram com preocupação. Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, avaliou a medida como um retrocesso na política migratória do país. Segundo ela, os imigrantes aguardavam a regulamentação da lei aprovada em fevereiro. E agora, inesperadamente, o governo inicia um discurso de retirada de direitos. Para Ana Paula, isso cria um cenário de insegurança jurídica e emocional, no qual os imigrantes se sentem desamparados diante de mudanças abruptas. Daniel Domingos, presidente da Casa do Brasil de Coimbra, compartilhou da mesma visão
e alertou que a proposta de rever a lei da CPLP não é o único ponto preocupante. Ele afirmou que também há indícios de que o governo poderá restringir o direito ao reagrupamento familiar, o que, segundo ele, agrava ainda mais a situação. Daniel declarou que falta reciprocidade por parte de Portugal no trato com o Brasil e que essas iniciativas colocam em xeque a estabilidade dos direitos já conquistados pelos imigrantes. O contexto mais amplo da Europa também deve ser considerado. Diversos países do continente vêm revendo suas políticas migratórias diante de pressões internas, crescimento de movimentos nacionalistas e desafios econômicos. No entanto, especialistas alertam que alterações abruptas em leis aprovadas democraticamente, especialmente sem consulta pública e sem diálogo institucional, comprometem a segurança jurídica e a imagem internacional do país. Relata deslealdade. A advogada Catarina Zuccaro não vê com bons olhos a intenção do governo português e critica a instabilidade de um sistema em que os cidadãos dormem com uma determinação e acordam com outra. Ela considera que a mudança atrai a confiança dos imigrantes e dos outros países da CPLP. Em Portugal, o governo faz tudo na calada da noite e da forma mais desleal possível. A ideia é inconstitucional, porque não pode criar uma nova categoria de imigrante CPLP. Não pode limitar um direito que já é garantido pela isenção do visto e criar um novo tipo de acordo de forma unilateral, destaca Catarina. A advogada de imigração Tatiana Casan estranha a forma como o governo legisla, dizendo que Portugal é um país onde a lei é criada e o acesso a ela é dificultado. A lei te dá o direito e o regulamento te dá a forma para obter esse direito. Se a lei existe, ela deveria ser regulamentada em, no máximo, 60 dias. E, se beneficia os imigrantes, eles simplesmente dizem que não tem estrutura para cumprir e pronto. Fica assim, destaca a advogada. Ela não poupa críticas à medida anunciada. Sinceramente, eu acho um absurdo a intenção do governo de Portugal. Ao invés de usar outros mecanismos para evitar que as pessoas entrem em Portugal de forma desordenada, o governo tenciona revogar um artigo de lei, o que fere a Carta de Direitos Humanos da União Europeia e a Constituição Portuguesa, argumenta Tatiana. Retrocesso. Na avaliação de Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, a mais antiga associação de imigrantes de Portugal, a proposta é andar para trás. É um retrocesso na política de imigração. Todos já estavam à espera da regulamentação da lei que permitia a residência para cidadãos da CPLP. Literalmente, do dia para a noite, o governo inicia um discurso de retirada. Os direitos dos imigrantes não podem ser tratados com essa discricionariedade, que gera insegurança jurídica nas pessoas. O que temos visto, na verdade, é uma tentativa de penalizar os imigrantes em todos os níveis, retirando instrumentos jurídicos importantes que possibilitam que as pessoas vivam de forma regular no país, avalia. Para Daniel Domingos, presidente da Associação Casa do Brasil de Coimbra, não é a única proposta que vai contra os interesses dos imigrantes. É uma questão que a gente vê com muita preocupação. Colocam em dúvida essa lei, e também o reagrupamento familiar, e isso está sendo extremamente prejudicial aos imigrantes. Não está havendo, por parte de Portugal, a reciprocidade com o Brasil, afirma. Além disso, fragilizam a confiança dos cidadãos estrangeiros, especialmente daqueles que já vivem em Portugal, trabalham, estudam e contribuem ativamente para a economia e o tecido social. A mobilidade dentro da CPLP é um dos pilares do acordo multilateral que une essas nações, e a quebra unilateral desse princípio coloca em risco não apenas os laços com o Brasil, mas com todos os países lusófonos. Ao sinalizar a intenção de impedir que turistas da CPLP convertam seu status migratório em residência legal, o governo português acena para um endurecimento que contradiz os próprios valores defendidos na diplomacia recente. Essa postura, segundo especialistas e lideranças civis, pode gerar efeitos colaterais profundos, inclusive na cooperação bilateral, nos acordos de mobilidade e na imagem de Portugal como país de acolhimento. Diante deste cenário, é fundamental que os cidadãos estejam atentos às decisões legislativas
e as suas consequências práticas. As próximas semanas devem ser decisivas para a definição do caminho que Portugal seguirá em relação à comunidade imigrante, especialmente os brasileiros, que representam a maior presença estrangeira no país. Continue acompanhando este canal para atualizações completas. Análises responsáveis e informação clara sobre os acontecimentos que afetam diretamente a vida de quem vive em Portugal. Também é importante acompanhar os meios jornalísticos oficiais e estar atento às fontes confiáveis. Se este conteúdo foi útil, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa estar por dentro desse tema. Obrigado por acompanhar. Voltamos em breve com mais informações relevantes e sérias.